E 3 empresários chineses são investigados por sonegar 10 milhões de reais em impostos. Em uma operação conjunta da Receita Estadual, Ministério Público e Polícia Militar, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos e 3 lojas e 4 depósitos clandestinos de mercadorias. Uma força-tarefa formada pela Receita Estadual, Ministério Público Estadual e Polícia Militar cumpre na manhã desta quinta-feira 10 mandados de busca e apreensão em Montes Claros. As ordens expedidas pela Justiça estão sendo executadas durante a Operação Mandarim, que tem como alvo 3 empresários chineses que atuam no município. Segundo as investigações do Comitê Institucional de Recuperação de Ativos, há fortes indícios de que os suspeitos estejam comercializando mercadorias dos mais variados tipos, eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos, ferramentas, entre outros, sem a documentação fiscal exigida. Os produtos recebidos de outros estados sem documentação fiscal são vendidos em shoppings populares e em uma rede de pequenas lojas espalhadas pela cidade. De acordo com os primeiros levantamentos, apesar de possuir empresas cadastradas e autorizadas a funcionar, o trio mantém a maior parte das mercadorias estocadas em depósitos clandestinos. A estratégia adotada é transferir os produtos para as lojas em lotes, sempre usando a mesma nota fiscal, de modo a criar uma aparência de legalidade em caso de eventual fiscalização. As investigações também revelam que os 3 empresários usam transportes alternativos para enviar produtos para outras cidades da região. A suspeita é que em um período de 3 anos, o trio tenha comercializado cerca de 56 milhões de mercadorias sem nota fiscal, o que representa uma sonegação de 10 milhões de reais aos cofres públicos do estado. Além de configurar crime contra a ordem tributária, a atividade irregular causa outro prejuízo, a concorrência desleal, que interfere diretamente no faturamento das empresas cumpridoras de seus deveres. Sem dúvida, esse tipo de atividade ilegal precisa ser combatido, pois põe em risco a sobrevivência das empresas sérias que geram recursos para o município e emprego e renda para o cidadão. Foi o que disse Gilmar Barbosa, delegado fiscal da Receita Estadual, que também alerta haver outros riscos a serem levados em consideração. As mercadorias não apresentam certificação do Inmetro, nem os clientes têm seus direitos de consumidor garantidos em caso de defeito do produto. Os 10 mandados estão sendo cumpridos nas residências dos suspeitos, em 3 lojas e em 4 depósitos clandestinos descobertos pela Força-Tarefa. A Operação Mandarim é formada por 16 servidores da Receita Estadual, 3 técnicos do Ministério Público e 30 policiais militares. Amanda Sampaio traz agora a previsão do tempo para toda a região sudeste do Brasil. Uma frente fria vai chegar ao litoral norte do estado do Rio de Janeiro nesta sexta-feira e provocar muita chuva no estado. Por isso, a situação é de perigo para chuva forte que pode vir acompanhada de raios, fortes rajadas de vento e em forma de granizo em grande parte do estado, inclusive na capital e em áreas do Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, como a região de Aparecida, Lorena, Barra Mansa e de Resende. Também alerta para fortes temporais em outras áreas do leste do estado de São Paulo, inclusive na capital, na região de Belo Horizonte, sul de Minas e no extremo sul capixaba. Nas áreas em amarelo também há potencial para chuva forte, mas que ocorre de forma bem mais isolada. Os temporais devem ficar concentrados principalmente durante a madrugada e pela manhã na região da Grande São Paulo e de Sorocaba. Por outro lado, a chuva forte acontece de forma frequente em todas as outras áreas do leste do estado, inclusive no litoral, na região do Grande Rio, em Cabo Frio, região serrana do Rio de Janeiro e em toda a faixa do extremo sul do estado de Minas Gerais, inclusive na região de Juiz de Fora. Em áreas próximas a Bauru, Marília, na Grande Belo Horizonte, Campos dos Goitacazes e no extremo sul capixaba, também há risco para fortes temporais desde cedo, mas que intercalam alguns períodos de melhora. Por outro lado, o sol aparece forte e só chove de forma isolada a partir da tarde em todas as outras áreas em verde, inclusive no interior do estado de São Paulo, como a região de Presidente Prudente, áreas do Triângulo Mineiro, Paracatu, em Governador Valadares e também na região
região de Vitória. Em áreas do extremo norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, o tempo segue firme e sem expectativa de chuva. E a temperatura vai cair bastante em São Paulo, a máxima não passa dos 22 graus e no Rio de Janeiro a mínima é de 22 e a máxima é de 28 graus. Em Montes Claros, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 22 e 34 graus. A seguir, saiba quais são as responsabilidades de quem vende pelas redes sociais.